Cada obra de arte é um reflexo de quem a produziu, uma expressão da capacidade criativa e da imaginação do artista. Mas será que essas expressões se limitam às obras de arte produzidas pelo homem? Ou elas também são vistas na natureza? Vivemos num mundo repleto de cores espetaculares. Para onde quer que olhemos, diferentes tons e matizes nos fascinam. Algumas cores são variações sutis. Outras são fortes contrastes. Todas elas chamam nossa atenção para a impressionante beleza que existe na criação à nossa volta. Mas de onde vêm todas essas cores? A resposta tem a ver com a natureza da luz e seu modo de interagir com diferentes superfícies. A luz geralmente parece branca aos nossos olhos. Mas a luz branca, na verdade, pode ser decomposta em todas as cores do espectro visível, cada cor correspondendo a um comprimento de onda diferente. A maioria dos objetos contém substâncias químicas, chamadas pigmentos, que absorvem certos comprimentos de onda e refletem outros. O que os objetos refletem é visto por nossos olhos como uma maravilhosa variedade de cores. No entanto, entre as mais belas cores da natureza estão as que resultam de um fenômeno conhecido como iridescência. Essas cores brilhantes podem variar dependendo do ângulo que você olha. Como essas cores cintilantes são produzidas? Na maioria dos casos, a iridescência é produzida não pela pigmentação, mas por padrões estruturais precisos na superfície do objeto. Por exemplo, as asas das borboletas do gênero morfo são cobertas de minúsculas escamas semi-transparentes. Em cada escama, existem ranhuras em espaços regulares, que por sua vez têm ranhuras ainda menores nas laterais. A largura dessas minúsculas ranhuras é, na verdade, menor do que um comprimento de onda da luz. Elas decompõem as ondas de luz e criam um padrão de interferência. Em resultado disso, algumas cores são anuladas e outras são intensificadas. Essas ondas de luz intensificadas são refletidas para nossos olhos como um azul deslumbrante. De fato, essas brilhantes obras de arte são o resultado de um projeto engenhoso e bem elaborado. Cores espetaculares podem ser vistas não só nas coisas próximas de nós, mas também nas distantes. Ao entardecer, magníficos pôres do sol pintam o céu com cores de extrema beleza. O que está por trás desse espetáculo diário? À medida que atravessa a atmosfera, a luz do sol colide com moléculas de ar e partículas de poeira e se dispersa, ou se espalha. O grau de dispersão de uma onda de luz, porém, depende de seu comprimento. A luz azul tem um comprimento de onda mais curto e está amplamente dispersa por toda a atmosfera. É por isso que vemos o céu azul quando o sol está bem acima do horizonte num dia sem nuvens. Mas quando o sol está perto do horizonte, a luz precisa viajar mais na atmosfera para chegar aos nossos olhos. A luz azul, com seu comprimento de onda mais curto, se dispersa antes de chegar até nós. Por outro lado, as ondas mais longas da luz vermelha e laranja podem viajar mais na atmosfera e embelezar o céu com o dourado e o vermelho carmesim do pôr do sol. Que diversidade de cores foi usada para pintar nosso lar terrestre! Quando tiramos tempo para observar a beleza dessas cores, nos achegamos mais a Jeová Deus, o artista maior. Assim como cada obra de arte é um reflexo de quem a fez, as belas cores que Jeová escolheu para cada uma de suas criações são lembretes diários de seu profundo amor por nós. De fato, tudo ele fez bonito no seu tempo.
Todo dia, vemos padrões no mundo ao nosso redor. Eles são evidência do projeto meticuloso e do grande trabalho envolvidos em sua produção. Mas o que dizer dos padrões que não são criados pelo homem, mas que existem na natureza? O que eles revelam? Considere o floco de neve. Esses minúsculos cristais se formam quando o vapor de água numa nuvem se condensa e se transforma em gelo. À medida que os cristais crescem, surgem padrões belos e delicados. Analise o padrão de um único floco de neve. As ramificações cristalinas se dividem de novo e de novo em tamanhos cada vez menores. Matemáticos que estudam esse conceito de autossemelhança usam o termo fractal para se referir a uma estrutura com padrão consistente e que se repete em múltiplas escalas. Em que outras coisas na natureza existem padrões fractais? As árvores podem ter certo grau de autossemelhança. O tronco se divide em galhos, que se dividem em ramos, em brotos e assim por diante. Vemos um tipo parecido de padrão fractal nas folhas de uma samambaia. Um tipo diferente de padrão, mas que também é fractal, pode ser visto na concha do náutilo. À medida que vai crescendo, o náutilo constrói câmaras novas e maiores e celas mais antigas e menores de que não precisa mais. O resultado é uma espiral de natureza fractal, que mantém um formato semelhante à medida que aumenta de tamanho. Padrões em espiral desse tipo podem ser vistos em várias coisas na natureza, das formações de nuvens de um furacão a pequenas conchas na praia. Da disposição das estrelas numa galáxia às sementes de um girassol. De onde vêm esses padrões em espiral? No caso do girassol, tem a ver com o ângulo específico em que novas estruturas se formam na planta. Esse ângulo, de aproximadamente 137,5 graus, às vezes é chamado de ângulo de ouro. Isso resulta em um padrão ideal de crescimento compacto que não desperdiça espaço e cria distintos padrões de espiral. Se o girassol não crescesse no ângulo de ouro, mas sim em outro ângulo, 140 graus, por exemplo, nós veríamos braços radiais em vez de espirais, e a disposição das sementes não seria tão eficiente. Analisando um pouco mais, percebemos uma fascinante relação matemática entre esse ângulo de ouro e uma série de números chamada sequência de Fibonacci. Nessa progressão, cada número é determinado pela soma dos dois anteriores. O interessante é que números dessa sequência muitas vezes são encontrados em plantas. Este girassol tem 34 espirais numa direção e 55 na outra. Esses dois números fazem parte da sequência de Fibonacci. Em geral, um abacaxi tem 8 ou 13 espirais. As flores com padrão de crescimento em espiral muitas vezes têm um número de pétalas da sequência de Fibonacci. Por que esses números são significativos? À medida que a sequência de Fibonacci avança, a relação entre dois números sucessivos fica cada vez mais próxima de definir o valor exato do ângulo de ouro. Essa fascinante relação matemática entre o ângulo de ouro do crescimento da planta e o número resultante de espirais nos lembra que os padrões que vemos na natureza não são meramente acidentais. Cada um deles é evidência de ordem e projeto bem elaborado. Quando tiramos tempo para examinar esses padrões com mais atenção, ficamos maravilhados com a perícia de seu projetista, Jeová Deus. Pois as suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas.